Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana Veronese, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre empatia. No último final de semana, eu participei de um workshop sobre FAP, que é uma terapia contextual da análise do comportamento, que foi ministrada pela minha mestre maravilhosa, Natália Fonseca, junto com as amigas dela, ótimas, excelentes profissionais maravilhosas, que eu tive o prazer de conhecer e de aprender muito com elas ali também. E nesse workshop a gente aprendeu um monte de coisa, falamos, discutimos, treinamos diversas coisas, que foi maravilhoso, foi indescritível mesmo, não só como terapeuta, mas também de um desenvolvimento pessoal. E teve um tópico que foi tão interessante a gente conversar sobre, foi tão significativo que eu pensei, eu não posso deixar de falar sobre isso, para as pessoas que têm me acompanhado, têm me assistido, porque eu tenho certeza que em algum nível já sentiu algum impacto positivo ou negativo sobre esse assunto de ser ouvida no momento que ela gostaria de ser ouvida. Qualquer um já passou por diversas situações em que a gente quis compartilhar alguma angústia, alguma dor, alguma dificuldade, alguma raiva, alguma coisa de determinados sentimentos que pode não ser tão bom e que muito provavelmente vem carregado de um problema que a pessoa tá lidando, que é muito difícil de enfrentar. Quando a gente conversa com alguma pessoa sobre esse determinado assunto, muitas vezes a gente não espera que essa pessoa tenha a solução para o nosso problema, mas muitas vezes o que a gente ouve em resposta do outro, possíveis soluções para esse problema. Nem uma, nem duas, são várias. E a pessoa fala, eu já vivi uma experiência parecida com a sua e eu fiz isso e ficou tudo bem. Ou, eu no seu lugar faria isso. E, enfim, a pessoa se coloca no seu lugar e diz como ela faria se fosse você. Ou ela traz um monte de soluções para os seus problemas, como se você já não tivesse tentado resolver o seu problema. Ou como se você não fosse capaz de resolver o seu próprio problema. Assim, uma coisa é fato, a gente entende que nenhuma pessoa faz isso de maneira intencional, ou pelo menos eu imagino que não. Nenhuma pessoa tenta sugerir algo para uma pessoa resolver uma situação com uma má intenção, porque a intenção dessa pessoa é de ajudar, de acabar com aquela dor que você está sentindo naquele momento. O sentimento que a pessoa que escuta você se queixar sobre algum determinado assunto, aquela pessoa que se comove, que se importa, gera um sentimento nela que a move a tentar solucionar o problema, porque ela não quer ver você sofrer, ou porque às vezes o sofrimento maior é ter que aceitar que ela não vai poder ajudar, e ela não vai poder resolver aquele problema, e ela vai ter que ver aquela pessoa que ela tanto ama, tanto aprecia sofrendo, e isso também vai causar dor nela, porque ela também está sentindo a dor por estar vendo o outro sentir dor. E é muito difícil, muitas vezes, estar no papel de ouvinte e ouvir uma pessoa trazer algum problema e não trazer uma solução. Não trazer análises práticas, não responder de maneira objetiva, como se fosse muito simples, como se fosse muito fácil. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de empatia, é de sentir que você está ali por ela, ouvindo o que ela está sentindo, tentando se colocar no lugar dela, tentando sentir o que ela está sentindo e se solidarizando com aquele sentimento, independente de poder solucioná-lo ou não, de saber que alguém se importa com aquilo que está acontecendo, de alguém poder validar aquele sentimento e reconhecer aquilo, já modifica todo o contexto, porque às vezes é isso que a pessoa precisa. E aí, se for um outro contexto em que a pessoa pede a sua ajuda para resolucionar aquela situação, aí a gente pode passar para uma outra fase, um outro momento. Sim, claro, é importante isso também, mas a gente peca muito na falta desse olhar, de olhar para si mesmo, do que aquilo que o outro falou para mim está causando em mim. Então a dor do outro, quando eu escuto, causa dor em mim.
E eu não quero essa dor, então eu tento resolver essa situação para que ninguém mais sofra, para que a dor vá embora. E muitas vezes, muitas queixas que aparecem, muitas situações complicadas do nosso cotidiano, elas não têm solução. E isso é angustiante. Trabalhar essa coisa dentro da gente, de aceitar que muitas vezes a gente não vai poder resolver todos os problemas do mundo, nem nossos e nem dos outros. E esse exercício de olhar para dentro de nós, entender o que está acontecendo, o que eu estou sentindo diante daquilo que o outro traz e por que eu estou respondendo a ele dessa forma, é um exercício muito importante e diário. Às vezes a gente realmente acaba fazendo isso tentando acertar, e não é isso que o outro espera naquele momento, não é isso que o outro quer. Às vezes ele só quer ser ouvido. Ai, tem um avião passando. Muitas vezes o que a pessoa quer é ser ouvida e não que você tenha a resolução do problema dela. E ela quer se sentir validada naquela emoção que ela tem, sem julgamentos, sem preposições da vida, sabe? E eu entendo que a gente faz esses movimentos de maneira sem pensar, quando vê, já fez. Mas mesmo assim é importante que a gente continue diariamente olhando para isso. Quando o nosso familiar vem conversar alguma coisa com a gente, alguma queixa corriqueira do dia a dia, e a gente traz a resolução daquilo, ou quando um amigo vem, quando um paciente vem, muitas vezes a gente fica tão angustiado de ver aquela situação que quer resolver, quer ajudar. E às vezes é preciso olhar para isso e aceitar. E isso dói. Isso não é fácil. Isso requer muito esforço, tanto para ser bom consigo mesmo, como para ser bom com o outro. Porque tentar sempre resolver o problema de todos e do mundo todo, toda vez que ele bate na sua porta, é quase uma violência consigo mesmo. Dentro da nossa limitação humana, nós muitas vezes não conseguimos resolver muitos dos nossos próprios problemas. E da onde a gente tira a ideia que a gente vai conseguir resolver todos os problemas dos outros? É você se cobrar, se exigir além do que você pode realmente fazer. Então, se livrar dessa responsabilidade traz uma sensação de alívio. Você deixa a ansiedade ir embora. Te permite ouvir o que o outro está falando e estar presente enquanto o outro está falando, focado no que o outro está falando, sem estar pensando na resposta que você vai dar enquanto ele está falando. Porque esse é um movimento muito comum de ser feito. A pessoa começa a falar e você já está processando a resposta que você vai dar. É interessante que a gente pense sobre isso, que a gente entenda e estude um pouco mais sobre empatia e observe as nossas condutas no dia a dia com as pessoas, sabe? Com todo mundo. O que aquela pessoa está me falando e o que ela está querendo dizer e o que ela está esperando de mim. Quantas vezes você se sentiu verdadeiramente ouvido por alguém? Quantas vezes você sentiu que aquela situação que você estava passando e aquele sentimento que você estava sentindo realmente foi validado pelas outras pessoas como uma coisa real, como uma coisa muito triste ou muito difícil ou dura de estar sendo vivida e que você era uma pessoa muito forte, muito corajosa por estar compartilhando isso com ela? Quantas vezes? Pensa sobre isso. Da mesma forma que a gente quer se sentir assim, a gente também pode proporcionar isso para o outro também, dentro da nossa própria casa. Então, eu quero dizer para vocês que a ideia de saber ouvir é como se fosse algo muito claro e muito óbvio e fácil de se fazer, mas não é. Não é. É muito difícil. Muitas vezes a gente não sabe ouvir o outro, a dor do outro, e só ouvir a dor do outro. A gente não sabe ouvir com atenção, com presença, aquilo que o outro está querendo nos dizer. Então fica aí para vocês o exercício nesse sábado maravilhoso, para vocês pensarem se vocês estão sendo ouvidos e se vocês estão sabendo ouvir aquilo que as pessoas têm dito para vocês, têm desabafado com vocês. Muito obrigada e até logo. Um beijo.